Então, João 12, versículo 1. Jesus ungido para a Páscoa. É o título aqui, né? Às vezes muda de Bíblia para Bíblia, versão para versão. João 12, 1 diz: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento, nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Eu li até o 3, espera aí que eu vou só mudar minha versão, que está meio... Eu gosto dessa King James aqui. Eu vou ler o 4. Vou ler até o 8, tá? Aí alguém continua depois. O 4 diz assim: mais um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso porque por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Aí o 7 diz assim: mas Jesus respondeu: deixa em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim vós nem sempre tereis. Mas se quiser fazer algum comentário, e a Kelly caiu, né? Depois ela volta. Quiser fazer algum comentário até aí, até aqui, Jesus, o João está relatando, né, que 6 dias antes da Páscoa, a Páscoa que aconteceria tudo aquilo que a gente já sabe, né, que o Senhor seria morto, crucificado, humilhado, e depois ressuscitaria. 6 dias antes, Marta ofereceu um jantar junto com Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado depois de 4 dias. A gente viu já na história. E aí Maria pega um nardo, um bálsamo, um perfume caríssimo, e ela unge Maria pegou a livra de bálsamo, nardo puro, óleo perfumado caro, ungiu os pés de Jesus. Acho que tem essa cena no The Chosen, né? Ela unge os pés de Jesus e enxuga com os cabelos, uma forma de adoração, né? E de dar importância, porque aquilo que mais tem valor é o que você mais prioriza, né? E ela gastou ali, creio que não era rica, e gastou um perfume caríssimo derramando nos pés de Jesus, né? Como adoração. E aí Judas, que era ladrão, a Bíblia fala que ele não estava interessado em ajudar os pobres, ele estava interessado no dinheiro que se podia arrecadar com aquele perfume, né? Ele usou os pobres como um pretexto, porque desperdiçar esse perfume, a gente não podia vender para dar para os pobres, mas na verdade ele queria meter a mão na bolsa, né? Queria meter a mão no dinheiro da bolsa, porque Judas era o tesoureiro na época de Jesus, era ele que andava com a bolsa das ofertas, porque Jesus não tinha onde, quando começou o ministério, não tinha luxo, não tinha onde reclinar a cabeça, a Bíblia fala. Então ele passava de aldeia em aldeia, pousava na casa de um, dormia na casa de outro, e vivia das doações. E Judas, a palavra fala que ele já queria, né, surrupiar o dinheiro que poderia se arrecadar com o perfume. Aí Jesus repreende ele, né? Deixa, pois, ela está me ungindo, porque ela sabe que nesta data eu vou
ela está me ungindo para minha sepultura. É uma adoração, deixa ela fazer isso, porque os pobres vão continuar e vocês vão poder ajudar eles o resto da vida, né? E ela está fazendo por uma ocasião especial. Aí, se quiser continuar o 9, alguém? Ou quiser comentar sobre esse trechinho? Ô, Rafa, qual que é a versão que você usa? Porque estava igual a minha aqui e mudou. Mudou? Eu uso a King James, KJA. Ah, tá atualizada, né? É KJA o nome. É King James, né? Tá aqui. Mas se vocês quiserem pôr na nova versão internacional, é boa também, eu ponho também. NVI, nova versão internacional. Tá, essa daí tem... Ah, tá. Essa tem em todas. Tá. É que tem que baixar aqui, ó. Eu vou ler. Mas vai rapidinho, não vai? Posso ler? Você quer ler? Não vai. O que é? Aqui, ó. Ele vai ler, o Davi. Foi? Não sei, ele tá baixando aqui, não tá indo rápido, não. Vamos ver se foi, vou ver aqui. Mas acho que não. Aqui, filho. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem Davi que tá lendo? está dentro os mortos. Continua. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Por muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Então foi aí, né, o Davizinho? Foi o 9, o 10 e o 11. Isso. E fala que uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali com eles, né, tramaram para matar a Lázaro. Olha só, esse povo se intitulava Filho de Deus, né, mas tinha uma maldade, né, assim, não que a gente seja melhor que eles, porque se o Senhor tirar a sua graça de nós, a gente fica também... Mas, poxa vida, cara, como é que você pode ser... E hoje não é diferente, né? Tem muita gente também que se diz da religião aí, tá matando por religião, né? A gente tá vendo aí o que tá acontecendo. Mas esses daqui, eles se intitulavam os filhos de Deus, nós somos filhos de Abraão, conforme a gente já leu já em João, um pouquinho atrás, 8, 9. Mas eles queriam matar como se fosse uma coisa simples, né? Como se fosse matar uma formiga. Ah, não vamos matar Lázaro porque por causa de Lázaro, por causa que Jesus ressuscitou a Lázaro, muita gente está crendo em Jesus. Olha só. Então, né, uma coisa assim, maldade do ser humano, maldade no coração do homem, no geral, assim, sempre existiu, né? Não é uma coisa de hoje. Acho que a tendência é sempre piorar com o passar do tempo, mas em prol da religião, eles queriam matar Lázaro, por causa que Lázaro era um testemunho, né? Lázaro tinha acabado de ser ressuscitado pelo Senhor. É o que diz no 11, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Aí, quer ler o 12, Mi? No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém... Tá? Vai até o 19, Mi. Tá. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele, e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele,
quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso, também a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Ele está meio que dando murro em ponta de faca, né? Após ele. É o que Jesus sempre falou, ninguém tira a minha vida, né? Eles não iriam tirar a vida de Jesus se Jesus não quisesse dar a sua vida, né? E os fariseus tão bravos, porque muita gente está indo após ele, não está adiantando nada, a gente fica aí perseguindo ele, indo atrás e não conseguimos nada, todo mundo está indo após ele, é um desespero, né? Mas é a graça do Senhor que havia de se manifestar através do Evangelho, né? E os que haviam de crer, de ser salvos, creram mesmo no Senhor, não teve conversa. Agora Jesus vai falar da sua morte. Quer ler, Kelly? Tô sem a Bíblia aqui, eu tô no celular, pode ler. Tá bom. Beleza? Eu vou escutando. Quer ler um pouquinho? Então, eu vou ler um pouco essa parte. O 20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. A analogia que Jesus faz, perfeita, né? Que a gente, se o grão de trigo ficar na nossa mão, a gente pegar o grão de trigo, não plantar, não enterrar, não nasce o trigo. Fica o grão de trigo para sempre ali, sem servir para nada. Não que o Senhor, misericórdia, mas o Senhor é dono de tudo, mas ele não, a sua palavra, se ele não fosse morto, para que o Espírito do Senhor entrasse em nós, né, a gente nem creria, nem conheceria, nem estaria falando aqui de Jesus agora. Então ele fala, mas se eu morrer, dará muito fruto, se eu morrer. Chegou a hora do homem ser glorificado. Aí o 25, aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Este versículo aqui é potente, né, como diz o Thaís. Ele fala assim que aquele que ama a sua vida a perderá. Por quê? Porque às vezes é uma luta, às vezes não, é uma luta constante, né? Se doar ao mundo, se apegar ao mundo, se apegar às coisas, viver pelas coisas, para as coisas, crendo no futuro, crendo que o futuro é tudo que eu tenho, crendo que os anos que me restam é tudo que eu tenho, ou perder a vida aqui, entre aspas, perder a vida aqui e ganhar a vida eterna. Então fica esse dilema a nossa vida inteira. E Jesus está afirmando num versículo assim de renúncia, né? É um versículo assim de renúncia. Quem ama a sua vida aqui, a perderá. Então, não é que a gente tem que andar, como é que se fala, depressivo, né? Ou, triste, não. Mas as coisas de valor que nós temos aqui não pode ter mais valor, e não é fácil. Não pode ter mais valor do que a vida eterna. Quem ama a sua vida aqui, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo é forte, né? Odeia a sua vida neste mundo. Mas a gente tem que crer que existe uma vida reservada, uma morada reservada, preparada para nós em outro lugar.
como o Davizinho disse outro dia aí no culto aqui, bora, né? Se for para ser hoje, se for para o Senhor nos preservar do sofrimento que está por vir, da tribulação que está por vir ao mundo, que seja, né? A gente viver apegado no que está por vir, não viver apegado no agora, nas coisas daqui, e muito preocupado também, é uma coisa, o mundo está cada vez mais difícil, né? O mundo está cada vez mais insuportável, falar a verdade para você, né? Tá insuportável esse mundo já, e isso ajuda a gente também a focar mais na vida eterna, né? Porque se fosse um mundo mais gostoso, mais suave, todo mundo bem, talvez a gente não pensaria, porque a gente só reflete mesmo na hora do aperto, né? É assim, o ser humano é assim. Mas só eu tô falando, se alguém quiser falar aí, pode falar aí. Eu vou Ô, continuar Rafa, aí. só pra falar que eu tô ouvindo, tá? Ô, beleza, Josias. Da hora. Mas se quiser acrescentar alguma coisa aí, você fala, pô. Ô, Rafa, Beleza? eu vou só acompanhar mesmo, tá bom? Só ouvir mesmo. Beleza. Obrigado. Viu? Tamo junto. Então eu vou ler o 26. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Jesus sabendo que, Jesus tendo o trono, ele morando nos céus dos céus, morando na glória divina, sendo Deus, se desfez de toda a sua divindade, e ele podia rogar ao Pai, mas ele fala, eu vou fazer, meu coração está perturbado agora, porque eu sei que minha carne vai ter que sofrer. Mas o que eu vou dizer? Eu vou falar, Pai, me livra dessa hora? Não, foi para isso, exatamente para isso que eu vim, sabendo o que ia acontecer com ele, né? Aí ele, no 28, ele faz uma oração, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Imagine esse acontecimento, né? Uma voz do céu falando. A multidão que estava ali e ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Você vê que a gente, desde aquela época, a gente quer naturalizar as coisas, né? Não, foi alguma coisa assim, um trovão. Mas o Senhor falou com ele, eu já o glorificarei e eu já glorifiquei e o glorificarei novamente, né? Mas parecia um trovão, pelo que eles pelo que eles falam, né? Parecia, foi no tom de um trovão a voz ali do Senhor. E o 30 Jesus diz assim, Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Porque Jesus sabia quem era Deus, ele era Deus. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Olha aqui. Quem que era o príncipe deste mundo, Davi? Que faz ser expulso por Jesus? Quem que é? Eu? Não. O príncipe do mundo, Jesus está falando assim, ó. Tem um príncipe no mundo fazendo maldade, mas eu vou morrer, ressuscitar e vou expulsar ele das pessoas. Quem que é o safado? É o som. Cometa. Jesus, quando ele morre, muita gente fala, tomou as chaves, e tem uma passagem que fala, né, que Jesus pegou a chave da morte da mão do diabo. Porque quando ele morre, ele pagou um castigo que era para nós pagarmos. Então o diabo tinha direito sobre as almas. Aí Jesus fala, não, agora está pago. Agora eu paguei uma dívida que eu não tinha que pagar,
para que você não tenha mais direito sobre as almas. Então, por isso que o príncipe deste mundo é Satanás. O príncipe do reino do Senhor é o Senhor, que é o reino que vai vir ainda, o reino de Deus. Mas é o 32, né? Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E levantado da terra é quando ele fosse levantado na cruz, né? Ele atrairia todos a ele, como nos atraiu hoje para estar aqui, falando dele. E disse isso para indicar o tipo de morte que havia de sofrer, tá vendo? Levantado da terra quer dizer na cruz, né? Porque na cruz ele foi suspenso da terra. E a multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse então Jesus: por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz, enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Estão entendendo? Quer fazer algum comentário? Não? De boa? Tranquilo. Aí, a incredulidade dos irmãos de Jesus. Quer ler um pouquinho, Mi? Fala aí. Então vai. Lê mais alto, que não deu para ouvir da outra vez. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz o Senhor: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não se vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e os curem. Isaías disse isto quando viu a glória e falou dele. Aqui, ó, peraí, rapidinho, Davi. O 41, na NVI, tá assim, ó. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Peraí. Isaías existiu. Isaías está falando primeiro, para voltar um pouquinho. No 37, fala que mesmo depois de muitos sinais, os judeus não criam nele, não conseguiam crer nele. Isso aconteceu, a incredulidade dos judeus aconteceu para que se cumprisse o que Isaías disse lá atrás, por volta de 400 anos, eu acho. Não sei, eu posso estar falando, depois eu vou pesquisar quantos anos foi antes de Jesus encarnar. Jesus sempre existiu, que ele é Deus eterno, mas ele encarnou, certo? Ele está em carne aqui na Terra. Antes dele encarnar foi que Isaías profetizou sobre Jesus, que não creriam nele, não podiam crer porque os corações estavam endurecidos, os olhos nem, para que cegou-lhe os seus olhos, o próprio Deus endureceu os seus corações e cegou-lhe os seus olhos para que com os olhos não entendam, não vejam com os olhos e não entendam com o coração, nem se convertam e nem os cure. Quem fez isso? O Senhor mesmo. Romanos vai falar que o Senhor endureceu em parte Israel para que a palavra chegasse até os gentios, até nós. Só que o que eu acho interessante aqui também é que Isaías viu no 41, não sei se está assim na de vocês, Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus. Como que Isaías viu a glória de Jesus se Jesus não tinha encarnado ainda? Lá em Isaías, quer ver, ó? Lá em Isaías, no capítulo 6, você abre aí, Mi?
rapidinho, só para a gente ver quando foi que aconteceu isso? Peraí. Isaías, capítulo 6. Versículo. O 1 fala: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E aí, quando ele vem falar, quando João está falando assim, João está relatando depois de um tempo, ele fala, Isaías disse isso porque ele viu a glória de Jesus. Por isso que a gente bate na tecla e crê de todo o coração que Jesus é Deus. É por essas e outras. Sem contar que vai falar, os apóstolos vão falar, os discípulos vão falar em outras partes, mas Jesus não era revelado ao homem ainda. Jesus estava em oculto ainda. Ele e o Pai eram literalmente um. Literalmente a mesma água na bacia. E aí o Senhor, o João fala assim, Isaías viu a glória de Jesus. A gente volta lá em Isaías e vê quando aconteceu isso. Fala que ele, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi os céus abertos e o Senhor assentado num alto e sublime trono. E a Isaías enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Ele fala tudo aqui. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Por que não fala santos, santos são os senhores? Não é 2, é 1. Só existe um Deus, um Senhor. Ele emanou, ele foi tirado um copinho de água da bacia para encarnar, para morrer por nós, mas ele viu o Senhor. Entendeu? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E aí João confirma, Isaías disse isso porque viu a glória de quem? De Jesus. Eu acho muito da hora essa parte, que João afirma isso. E quem ensinou isso para João? Provavelmente o próprio Jesus. João não era lá, porque se João for pela escritura de Isaías, não está falando Jesus aí, né, Mi? Não. Não fala Jesus, fala viu o Senhor. E ali viu o Senhor, um Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido encarna e vem se apresentar pessoalmente para nós. Aí João fala, quando Isaías viu os céus abertos lá, os querubins, os serafins, ele viu o santo, 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 era Jesus. João está falando, era Jesus. Uma coisa muito bonita. Oi. Mas hoje, com tudo que a gente viveu na história de Jesus encarnado aqui, hoje pode-se dizer que tem Deus Pai e Jesus hoje? Ou não? Ele volta a ser um só Deus? Volta a ser um só Deus. Volta a ser um só Deus. Só que não é errado você falar Deus Pai, porque o Pai Deus é onipresente. Então ele está em tudo e em todos ao mesmo lugar. Só que o Senhor ficou no trono, no controle de tudo, mas ele também, ao mesmo tempo, encarnou uma pequena porção de uma bacia de água. Sempre dou esse exemplo, porque é melhor para entender. Um copinho da bacia de água veio encarnar e morrer, e tudo que o Senhor sentiu, Deus sentiu lá em cima. Tudo que é como se fosse uma projeção, um holograma. Agora, não é errado você falar filho, porque a Bíblia mesmo chama de filho do homem, de filho de Deus, porque ele saiu de Deus. E quem engravidou Maria foi o Senhor mesmo, Deus. Não é errado dizer isso não, Dando, mas é um só, entendeu? É que a nossa compreensão humana é difícil, né, cara? Mas lá em Apocalipse também fala de um trono só. No final das coisas, no final de tudo, estará lá o Cordeiro, com um corpo totalmente glorificado, mas fala de um trono só, no qual se assenta Deus e o Cordeiro. Então é um trono só, né? Para um Deus só. Agora, como a gente vai ver isso, cara? Aí é mistério, como dizem, né? O Espírito Santo
E o Espírito Santo foi deixado, né, aqui por Jesus, até para consolar a gente nessa terra. Né? Tipo, Mas é mais uma parte do Senhor que... O Espírito Santo, até ele morrer, ele só podia estar nele mesmo. Uhum. Aí, João 14, ele fala, não se turba o vosso coração, que é a música lá, crede em Deus também em mim. Aí ele vai falar que não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Só que ele só pode dar o Consolador depois que ele paga a dívida que a gente tem. Porque agora a gente tem um corpo santificado pelo pagamento que ele fez, da dívida que ele fez. Agora pode pôr o Espírito dentro de nós, mas antes estava só nele e descia sobre algum profeta, alguma coisa, para falar alguma coisa. Mas ele até tanto que ele fala assim, o Espírito Santo está com vocês, mas ele estará dentro de vocês, depois que eu morrer e enviar o Consolador. Depois que Jesus vem, mas é tudo uma coisa só. Você vê? Você percebe? Uhum. É tudo uma coisa só. A voz do Senhor que falou, esse é meu filho amado, falou com o Senhor mesmo que está ali, encarnado, uma parte do Senhor está encarnado, e depois ele vai para o Pai, mas envia mais um pouco de água, ele mesmo chama de água, né? Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva virão, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é, hoje, quem está conduzindo a igreja que eu digo assim, os que creem, né? A igreja invisível. Mas é isso mesmo, Mi. Uhum. Deixou o Espírito, o Senhor está no trono, tanto que Estevão vê o Senhor, aquele que é apedrejado, não sei se vocês conhecem a história, depois a gente lê, Atos 7, acho. E Estevão vê os céus abertos, Jesus já ressuscitou, já foi elevado aos céus, e Estevão vê os céus abertos, e aí Jesus assentado, a glória de Jesus, ele vê tudo. Então dá para ver, né? Agora dá para ver. Mas o Senhor sempre foi Espírito, depois que ele ganhou um corpo, depois que ele pagou os pecados. É complexo essa parte, né? Mas eu fico satisfeito, feliz de ver, assim, que o Senhor não terceirizou o serviço. Ele veio mesmo, pessoalmente, ele mesmo morreu, entendeu? E quando a gente vê Isaías falando, viu a glória de Jesus, cara, ninguém sabia que era Jesus naquela época de Isaías, né? Veio a ser revelado depois, mais para frente. Uhum. E ainda assim, pode ler? Vocês querem falar mais? Pode? Uhum. E ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga. A religião sempre foi uma coisa assim, eu acho que todos nós já frequentamos denominações, igrejas, religiões, mas sempre foi uma coisa assim mais para separar do que para juntar, cara. Porque você vê, os caras criam da religião judaica, eles criam, muitos acreditaram, mas tinha medo, porque se confessassem seriam expulsos, perderia sua posição ali, seu cargo na sinagoga, seriam expulsos. Então, aí o 43 fala, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Olha só. E às vezes a gente não bate de frente com a religião. Eu posso falar assim, com propriedade, porque eu já fui convidado a se retirar de várias denominações, porque eu batia de frente, falava mesmo, coisa está errado, isso está errado, isso está errado, porque pouco me importa se bispo, se pastor vai me aprovar, eu não estou nem aí. Só que a questão aqui é que eles preferiam, assim, ter uma aprovação dos homens, continuar com o seu cargo, continuar com a sua fama, né? Sei lá se tinha interesse financeiro, às vezes tem interesse financeiro também. Então ninguém confessava. Era uma fé assim escondida para não perder o cargo, né? E ser expulso da sinagoga. A sinagoga era como se fosse uma igreja só que dos judeus. E 44, então Jesus disse em alta voz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas crê
naquele que me enviou. É óbvio, é o mesmo, né? Quem crê em mim, eu faço a analogia assim de um ator. Um ator já foi, por exemplo, o Sylvester Stallone, ele já foi o Rock, já foi o Rambo, já foi o Cobra, mas é o Sylvester Stallone. Sim, Todos. Entendeu? Exatamente. Todos são o mesmo ator, só personagens diferentes. Então, quem crê que o Rambo é o Sylvester Stallone, também crê que o Rock também é, porque é o mesmo. É uma analogia assim bem, né, mas dá para entender legal. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Olha só, 45. Quem está me vendo, está vendo aquele que me enviou também. Porque é o mesmo, a mesma substância, a mesma aparência, o mesmo tudo. É um. No 46, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E aqui está falando de fé. É claro que a gente vai tentar ser melhor cada dia, não praticar iniquidade, injustiça, ter compaixão do... Tiago fala que uma religião perfeita é a religião que os homens ajudam os pobres, as viúvas, os necessitados, não pratica injustiça, não se corrompe com o mundo. A salvação, a fé que ele morreu, ressuscitou e levou meus pecados. A gente nunca pode atribuir a salvação à santidade nossa santidade, ou seja lá a consagração, o que a gente for fazer, o jejum, oração, a reunião, é tudo para agradecer o Senhor pelo que ele fez. Então a salvação nunca é pelo que nós fazemos. Ele sempre atribui a salvação à crença, à fé. 46, eu vi ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E o 47, se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim julgar o mundo, mas salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, a própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou e me ordenou o que dizer e o que falar. É que nem o eco que estava agora há pouco aqui, ó, com o microfone da Kelly aberto. Ele só fala o que o Pai fala, só faz o que o Pai faz. Sei que o seu mandamento é vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Amém? Amém. Ele sempre coloca muito, né, sua divindade assim. Eu acho que Jesus, se ele falasse eu sou Deus, embora ele tenha falado eu sou várias vezes, como o Senhor falou para Moisés lá no deserto, ele não disse abertamente nenhuma vez, eu sou o Senhor Deus, eu sou o grande Deus, o Criador, eu sou. Isso ele não falou, porque eu acho que os judeus não aguentariam esse tipo de informação. Jesus, ele vai ensinando a gente com a linguagem que a gente entenda. A Bíblia, ela não relata nem 1% do que é o céu, para mim. Nem 0,0 alguma coisa. Porque a gente é humano. Se a gente contar uma história, se o Dando começar a explicar o negócio de bolsa de valores que ele estuda para o Davi, na linguagem dos caras, o Davi vai entender alguma coisa? Não vai. Não. Tem que contar tipo uma historinha para ele. Mais ou menos assim, na linguagem que ele entenda. Na linguagem que o Davi entenda. Dá para explicar, mas tem que ser na linguagem que a gente entende. E foi isso que a Bíblia fez. Então tem muita coisa que a gente não tem nem noção que vai ver ainda quando for para lá, né? Tenhamos fé. Amém, pessoal? Amém. 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 Não querem acrescentar nada? Olha o dedinho dele. Manda. Não, ele fez assim, ó. Não. Não?
Você queria falar, pô? Soltar Tudo uma certo? pérola. Acrescentar que nós precisamos nos reunir mais vezes. Isso tá ficando, para mim, cada vez mais maduro em direção ao homem, em direção a Deus. Os dias de hoje muito difícil, cara. O aperto que está por vir requer a gente estar mais ligado a Deus. Eu acho que a gente Não, tem é verdade. que... É verdade mesmo, cara. Não, a gente... Esse sábado já vamos tentar... Aconteceu de não dar aí o fim de semana, mas vamos tentar fazer um sábado. Um fim de semana... Da segunda-feira, não tem problema. À noite, assim, mesmo, chama no... Vamos aumentar essa corrente, vamos colocar mais pessoas, vamos... Não, digo assim... todo mundo. Eu digo assim, vamos reunir uma vez, presencial mesmo, por semana, porque presencial é melhor, né? Bem melhor. Mas, assim, se quiser fazer uma vez o presencial e uma vez assim, para não ficar pesado para ninguém que tem que se sair muito, né? Aí a gente faz também, mas daí vocês podem chamar, pode dar ideia no grupo lá mesmo, vamos fazer tal dia, queria falar sobre isso e tal, pode, porque a gente é humano, meu, tem dia que a gente tá capenga e é assim mesmo. Aí vocês me incentivam também que eu preciso. Sim. Se fizer no final de semana, por exemplo, aí pode fazer uma live no meio da semana, que nem a gente tá fazendo hoje, mas se fizer no sábado, faz lá pra quarta, né? Sei lá. Pra não ficar muito perto um dia do outro, né? Isso. O que você acha, Davi? O microfone tá silenciado. Tá com eco de novo. Não, essa é a ideia mesmo que eu falei, Kelly. Fazer no meio da semana live, fazer eu vou encerrar, a gente continua combinando, tá bom? Tá bom, Rafa.